Boa tarde a você, meu irmão, boa tarde a você, minha irmã. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Siga o seu exemplo. Siga o seu exemplo. Vai falar da vida sempre de um santo da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E nós estamos iniciando esses programas, essa série de programas, estamos iniciando com a vida e os milagres de Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio, que é um dos santos mais queridos do povo brasileiro, do povo português, dos latinos em geral, aliás, no mundo inteiro. No mundo inteiro, Santo Antônio é venerado porque realmente é um santo milagroso, né? E nos dá grandes exemplos de virtudes, desde a sua infância, desde quando era muito pequeno até o dia de sua morte. E morreu muito cedo, morreu com 36 anos de idade, e nesses 36 anos de idade, quantas maravilhas ele não fez. Ele foi ordenado sacerdote aos 25 anos de idade, também muito novo, né? Muito novo. E depois ainda de ser ordenado sacerdote, ele ainda foi consagrado como frei franciscano. Ele entrou na congregação dos franciscanos, aderindo à missão de São Francisco de Assis. Então, olha só que santo abençoado, que exemplo, cada exemplo que nos traz Santo Antônio de Pádua. E ele também viveu assim durante muito tempo em vários países. Ele trabalhou muito forte na França, trabalhou muito forte em Portugal, que era a sua terra natal, e muito forte na Itália, onde morreu, inclusive, e onde os seus restos mortais continuam, na cidade de Pádua, na Itália. Realmente é um santo abençoado, um grande pregador, e ele foi em 1946 pelo Papa Pio XII, ele foi elevado a confessor e doutor da Igreja. Olha só, para ser doutor da Igreja não é brincadeira não, não é brincadeira não. Ele é então considerado na nossa Igreja como um doutor da Igreja e um confessor, isso é, ele é modelo dos confessores. Tá certo? Muito bem. Antes da gente começar a falar dos milagres de Santo Antônio de Pádua, eu quero convidar você, se ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Não custa nada, não paga nada, é de graça. É só você se inscrever aí. Clique nesse botão inscrever-se no YouTube e clique também no sininho, porque assim você será avisado, será avisada todas as vezes que nós fizermos uma nova postagem, seja ela ao vivo ou seja através dos nossos vídeos, que aliás temos vídeos de ensino muito bons, muito bonitos, que já tem assim uma visualização muito grande no nosso canal do YouTube, TV Maior Católica Apostólica Romana. Nós colocamos o nome de TV Maior não porque nós queremos ser maiores, mas porque o nosso Deus é o maior. Né? O maior de todos é Jesus. Jesus é o maior. Por isso a nossa TV se chama TV Maior. Mas TV Maior Católica Apostólica Romana. Porque Jesus é o maior. Certo? Então inscreva-se, dê o seu like também, você nos ajuda muito dando o seu like. Dando o seu like, você vai nos ajudar bastante. O seu like significa que você gostou do vídeo, você gostou da transmissão e ajuda a gente no YouTube a divulgar mais e mais o nosso programa, o nosso canal, e aí você está nos ajudando a evangelizar também.
Muito obrigado, muito obrigado. Vamos então continuar falando do nosso querido Santo Antônio de Pádua. Bom, ele era um grande pregador, né? Tanto que é doutor da igreja, ele foi um grande pregador e ele considerado assim fantasticamente um grande orador. Né? Nós vimos no programa passado que ele inclusive advogou a causa do seu pai, evitando que seu pai fosse enforcado por, por um crime que não cometeu. Então, um grande orador, um grande pregador. Em uma certa ocasião, ele ia fazer uma pregação na igreja, né, na matriz da cidade de Pádua, e acontece que o povo era tão grande, para ouvir o seu sermão, para ouvir as suas pregações, para acompanhar a sua missa, a celebração da sua missa, que eles tiveram que fazer do lado de fora da igreja, porque não cabia, as pessoas não cabiam dentro da igreja. A quantidade de pessoas enorme que queriam participar da Eucaristia presidida por ele e ouvir as suas palavras, porque as suas palavras comoviam, as suas palavras convertiam, as suas palavras tocavam no coração das pessoas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era inspirado pelo Espírito Santo. E essa inspiração transbordava das suas palavras. Então, aquela multidão não cabia dentro da igreja, porque vinha gente de outras cidades para ouvir a sua pregação. E então fizeram um altar na frente da igreja e aquela multidão ficou ali absorta, esperando Santo Antônio começar a celebração. Acontece que o céu começou a ficar escuro. As nuvens pretas começaram a aparecer, subir e ficar na cabeça das pessoas. E começou aqueles relâmpagos. E as pessoas começaram a murmurar. Falei, bom, o negócio vai ficar feio aqui. E Santo Antônio falou, não se preocupem. Não precisam se mexer, porque não irá chover. Fiquem tranquilos, acreditem em mim. Fez a celebração, fez a missa, e ali era 1h30, quase 2 horas de celebração, porque só a homilia dele absorvia todo mundo e ele realmente mexia nos corações das pessoas. Mas o que aconteceu? Não choveu. Não choveu. Mas aquelas nuvens pretas continuavam rodeando o local da celebração. Aqueles relâmpagos parece que de vez em quando davam tchum, 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 apareciam, mas nada de chuva, não caiu uma gota. Mas o que aconteceu é que as pessoas ficaram completamente surpresas quando, saindo da pregação, toda a redondeza estava alagada, porque a tempestade foi violentíssima. E o único lugar que não caiu uma gota, que não choveu, foi exatamente no lugar da pregação de Santo Antônio. Esse um dos milagres desse santo maravilhoso da nossa igreja, que é Santo Antônio de Pádua. Um grande pregador, um grande pregador. E ele era, assim, tão bom pregador, que, inclusive, seus superiores e o próprio bispo sempre convidavam Antônio a fazer as pregações, principalmente naqueles lugarejos ou naquelas cidades onde tinham muitos hereges. Aquelas cidades onde a baderna sempre acontecia, bebedeiras, cidades a gente sabe que existem, né? Logradouros,
assim que são perdidos. E naquela época era praticamente comum acontecer isso em várias cidades, em cidadezinhas pequenas da região, onde a bebedeira corria solta, né? E também todos os vícios, todos os males aconteciam nessas cidades. E o Santo Antônio um dia foi convidado a pregar numa dessas cidades, num desses lugares. Muito bem. Alguns dos. Essa pregação aconteceu numa cidade litorânea. Ela se chamava Rimini. A cidade se chamava Rimini. Não sei se ela ainda existe na Itália, mas é ali. Muito bem. Esse feito dele ficou imortalizado por diversos artistas. Muitos artistas pintaram essa obra mostrando esse milagre de Santo Antônio de Pádua. Nós vamos mostrar aqui duas obras para vocês daqui a pouquinho, mas nós vamos começar contando o milagre, né? Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Esse milagre de Santo Antônio, ele é bastante conhecido. Eu vou já colocar aqui uma imagem do milagre e olha só. Nessa cidade que ele ia demover essas pessoas, tentar demover do caminho errado, do caminho herético, essas pessoas da cidade foram instruídas pelos seus líderes, porque eles ficaram sabendo que Santo Antônio iria lá. Então foram alertados a não dar ouvidos ao franciscano e para ignorar a sua presença e ignorar os apelos para que escutassem o que ele tinha a dizer. Então, os líderes da cidade orientaram as pessoas, né? Orientaram as pessoas da cidade a não darem bola para Santo Antônio, para não ligarem para ele, para não ligarem, né? E muito bem. O que Santo Antônio fez? Quando ele chegou no local, e era para fazer a pregação num local aberto, e era perto do rio e do mar, porque ali na cidade de Rimini, não sei se é Rimini ou Rimini, não sei, vão me perdoar, mas essa cidade ela é praiana e ali tem um rio que desemboca, né? Um rio que desemboca no mar ali pertinho de onde ele iria fazer a pregação. Muito bem. Como não apareceu ninguém, as pessoas simplesmente sumiram da cidade, ele falou muito claro. Ele disse uma coisa que eu vou ler aqui o que ele falou. E ele falou para quem? Não tinha ninguém lá. Ele falou para os peixes. Falou para os peixes e disse o seguinte: escutem a palavra de Deus, peixes do mar e do rio, já que os hereges não a querem escutar. Ai, 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 ai. Que atrevimento, não? Olha só, se ele não fosse inspirado pelo Espírito Santo, nós diríamos que foi um grande atrevimento. Muito bem, o que aconteceu? O que aconteceu foi isso aqui, olha, que vocês estão vendo em mais uma obra de arte mostrando esse milagre. Os peixes, tanto os peixes do rio quanto os peixes do mar, saíram para fora da água, botaram a cabeça para fora da água para escutar a pregação de Santo Antônio. Olha só. Então,
Ali era o Mar Adriático, ali eu vou até localizar onde aconteceu o milagre, no Mar Adriático, próximo à foz do rio Maréquia. Maréquia, rio Maréquia. Então, o público dele, então, foram os peixes que se amontoavam na superfície da água para poder escutá-lo. Bom, adivinha então o que aconteceu? A notícia do milagre começou a circular pela cidade. Todos ficaram sabendo, porque sempre tem um curioso, né, que fica ali olhando para ver o que vai acontecer. E o milagre se espalhou pela cidade inteira em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. O local da pregação estava cheio, cheio de gente. Então tinha gente e tinha peixes ouvindo a pregação de Santo Antônio de Pádua. Muitos peixes e muitas pessoas. A cidade inteira foi ver, porque correu, a notícia correu de uma forma avassaladora e todos queriam agora escutar as palavras de Santo Antônio. E muitos foram resgatados do pecado. Muitos deles foram resgatados, deixaram de ser hereges, resgataram a fé. Isso acontece sempre, sempre que Santo Antônio sempre que ele é invocado. Então, os milagres, aliás, esses milagres foram todos comprovados por uma comissão de religiosos durante o processo da sua canonização. Não é? Alguns que não fizeram parte da canonização, porque eram muitos os milagres, fazem parte de lendas, né, ou de mitificações sobre a figura iluminada de Santo Antônio de Pádua. Mas todos esses milagres, né, fizeram com que a sua fama de milagroso, não é? E a sua língua, porque a sua pregação era tão fantástica, era tão boa, convertia tanto que a sua língua preservada intacta até a sua morte, ou melhor, após a sua morte, a sua língua preservada intacta após a sua morte, contribuiu muito, né, para essa reputação de admirável santo milagroso que é Santo Antônio de Pádua. Um santo da nossa igreja, um santo abençoado, um santo muito fantástico, vamos dizer assim. Muito fantástico, né? Bom, fora isso, fora esses milagres assim espetaculares, Santo Antônio fez outros muitos milagres. Tem um, por exemplo, que no meio do sermão, durante um sermão que ele estava fazendo na catedral, entrou uma pessoa alucinada, um louco. Na realidade era louco, não era endemoniado, não. Era um louco que entrou com a voz alterada, com gestos desordenados, meio perdido, perturbando os ouvintes, né? Que não conseguiam prestar atenção na pregação de Santo Antônio. Então, ele não estava preocupado com aquele louco, ele estava preocupado também com as pessoas que não conseguiam ouvir o que ele falava, ou não conseguiam prestar atenção, porque o cara realmente estava tumultuando dentro da igreja. De repente, o louco disse: "Não vou sossegar enquanto aquele homem", apontou para Santo Antônio. Olha só que coisa estranha. "Não vou sossegar enquanto aquele homem não me der o cordão que ele usa na cintura."
Olha só, o louco queria aquele cordão que está na cintura de Santo Antônio. Eu vou mostrar aqui mais uma vez a foto dele, a foto não, a imagem dele junto com os peixes, para você ver onde que está o cordão. Olha aí, é esse cordão dos franciscanos, né? É esse cordão que todo franciscano usa. E o louco queria, se não me der o cordão, eu não vou sossegar. Bom, o que Santo Antônio fez? Além de tudo, ele ficou com pena daquele homem maluco, né, daquele doido, e não foi só em função da sua pregação ter sido atrapalhada, mas ele não teve dúvida. Ele tirou o cordão da cintura e colocou no louco, colocou na cintura do louco. E o que houve? Esse louco ficou imediatamente curado. Imediatamente curado e foi participar da pregação. Ficou ali completamente curado, não perturbou mais ninguém, pelo contrário, começou a ser uma pessoa lúcida, a entender o que estava acontecendo, devolveu o, o cordão, né? O cordão que envolvia a sua cintura, devolveu para Santo Antônio, né? E participou então ativamente daquela Eucaristia. Tá certo? Olha só que beleza. Santo Antônio dos Milagres. Um milagre atrás do outro. E olha, continua. Santo Antônio continua a fazer milagres. Por quê? Porque ele está diante de Deus. Ele está diante de Jesus, está ao lado de Maria. Vocês viram no programa anterior, vocês viram que Maria entregou o menino Jesus no colo de Santo Antônio, e o menininho envolveu o pescoço de Santo Antônio e conversou com ele. Então, Maria fulgurante, não é? Num brilho fulgurante, nós vimos isso, e é por isso, exatamente por esse motivo, que Santo Antônio é retratado com o menino Jesus no colo, né? E tem uma devoção fantástica ao menino Jesus. Santo Antônio é super devoto do menino Jesus, pede a intercessão do menino Jesus, e nós também podemos pedir. Esse menino Jesus, esse Deus encarnado está conosco, está com Santo Antônio, e nós podemos pedir a intercessão, porque ele continua sendo o mesmo Santo Antônio. Ele continua sendo o mesmo Santo Antônio. Ele continua sendo aquele santo milagroso, ele continua sendo, ele ainda é o santo milagroso que tem os seus restos mortais lá na Basílica de Pádua. Seus restos mortais e sua língua intacta, viva, a sua língua intacta na Basílica, numa redoma. Para qualquer peregrino que quiser ver e venerar essa relíquia tão maravilhosa de Santo Antônio de Pádua. Como ele é um santo dos milagres e ele continua fazendo milagres ainda hoje, ainda no dia de hoje, vamos então fazer uma oração pedindo a intercessão de Santo Antônio para nós, hoje, na nossa vida. Ele continua fazendo milagres. Quantas pessoas são curadas, quantas pessoas são tocadas, quantas pessoas são libertadas pela oração na intercessão de Santo Antônio de Pádua. Vamos então, não precisa fechar os olhos, fique numa posição confortável e vamos fazer uma oração pedindo a intercessão de Santo Antônio enquanto contemplamos a igreja onde estão seus restos mortais e
a sua língua intacta, a relíquia da língua de Santo Antônio, o grande pregador, doutor da igreja, confessor. Vamos rezar então. Nosso querido Santo Antônio de Pádua, nós nos colocamos agora diante da presença de Jesus, porque sabemos que você, Santo Antônio, está diante dele. Você, Santo Antônio, carrega o menino Jesus no seu colo. E nós pedimos a sua intercessão para que esse menino Jesus cuide das nossas crianças. Queremos entregar hoje as nossas crianças nas mãos de Jesus pela sua intercessão. Queremos entregar nossas crianças para que elas sejam educadas santamente, para que elas recebam, que elas possam receber uma boa educação, uma santa educação. Vamos rezar para que elas não sejam contaminadas por tantas coisas ruins que são propagadas, inclusive na internet. Vamos rezar para que nossas crianças sejam crianças que vão crescer na fé. Crianças que vão crescer na fé, crianças que serão um dia propagadores da fé. Nós queremos, assim como o Senhor foi, assim como o Senhor foi criado, Santo Antônio, seus pais o educaram na fé. Seus pais católicos praticantes, pessoas que não eram pobres, não, eram pessoas bem-sucedidas na época, mas criaram um filho para Deus, criaram um filho que hoje é santo. Que nós pais, que nós avós, possamos levar aos nossos filhos, levar aos nossos netos a fé em Jesus Cristo. O acreditar em Deus, o acreditar que as coisas do alto são muito mais importantes do que as coisas terrenas. Nós precisamos, é lógico, viver nesse mundo, viver nessa terra, precisamos das coisas, precisamos da saúde, pedimos a saúde, pedimos que nós possamos conduzir a nossa família com dignidade. Pedimos também bens materiais, não é proibido. Deus não proíbe isso, pelo contrário. A vontade perfeita de Deus é que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos prosperidade, que nós tenhamos uma vida feliz. Mas a felicidade não se baseia simplesmente no dinheiro, no ter, mas sim no ser. E é isso que nós pedimos hoje, Santo Antônio, para as nossas crianças, para a nossa família. Santo Antônio, cuida de cada um de nós. Santo Antônio, nós sabemos que se nós não ouvirmos aquilo que você tem a nos dizer, que são palavras de Deus, são palavras de Jesus, são palavras do Espírito Santo tocando o nosso coração. Se nós não ouvirmos, os peixes ouvirão, os cães ouvirão, os burros ouvirão. Nós vimos o jumento se ajoelhar diante do Santíssimo nas mãos de Santo Antônio. Se nós não louvarmos, se nós não acreditarmos, se nós não ouvirmos, as pedras falarão, como diz a palavra de Deus. Então, vamos nos colocar diante desse Senhor, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e pedindo, porque nós temos que pedir sim, pedindo a intercessão de Santo Antônio pelas nossas coisas, hoje principalmente pelas nossas crianças, mas pedimos também por nós, pedimos pela nossa saúde, pedimos
pelas nossas coisas materiais também, pedimos pelos nossos amigos e pedimos principalmente por aqueles que não acreditam, por aqueles que não creem em Jesus. Toca, Senhor, o coração de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e te damos graças. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Hoje foram os milagres bem interessantes de Santo Antônio. Tem muitos mais. E nós iremos, na próxima semana, na segunda-feira, nós iremos falar de mais milagres de Santo Antônio. Talvez nós estaremos em outro horário, mas não importa. Nós vamos avisar a você o horário que nós estaremos no ar. E mesmo assim, tudo isso que nós estamos, todos esses vídeos que nós estamos fazendo ao vivo, eles serão colocados no nosso canal para que você possa assistir, para que você possa ouvir, para que você possa rezar a hora que você quiser. Nós pedimos também que você divulgue esse nosso trabalho. Pedimos que você compartilhe esses vídeos que nós estamos colocando no nosso canal. E no vídeo, depois do encerramento, nós teremos uma música em homenagem a esse santo da nossa igreja, doutor da igreja, confessor, Santo Antônio de Pádua, o Santo Antônio dos Milagres. Muito obrigado, tenham um bom resto de semana, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Segue o exemplo dos santos a brilhar, para a vida santa eles vêm nos guiar, com sua luz nos caminhos de Deus, fazem os corações se unirem aos seus. Santo Antônio, tão querido e leal, milagroso em seu amor sem igual, o jumento ajoelha sem hesitar, diante da hóstia se põe a adorar. Unidos casais em doce união, santuário de amor e devoção. Santo Antônio ouve cada coração e planta nos lares a bênção e o pão. Resplandece no céu o seu viver, seu exemplo que nos mostra o dever, caminhar amando, espalhando o bem, eleva a vida para além do além.
nos